O mundo parou naquela tarde de 13 de maio de 1981. Na Praça de São Pedro, em meio a uma multidão eufórica que buscava apenas um toque ou um olhar do homem vestido de branco, o som seco de disparos ecoou como um trovão em céu aberto. O Papa João Paulo II, o homem que veio de um país distante para mudar o curso da história, caía nos braços de seus assessores enquanto o sangue manchava sua batina impecável. Aquele momento de choque extremo não era apenas o ápice de uma crise de segurança, mas o ponto de virada na vida de um dos líderes mais influentes que a humanidade já conheceu. O que se viu nos dias seguintes, com o Papa perdoando seu próprio assassino em uma cela de prisão, revelou ao planeta a essência de Karol Wojtyła, uma alma forjada na dor, na resistência e em uma fé inabalável que começou muito antes das luzes do Vaticano. Para entender a força desse homem, precisamos viajar no tempo até a pequena Wadowice, na Polônia, em 1920. Karol nasceu em um mundo que ainda tentava se reconstruir após a Grande Guerra. Chamado carinhosamente de Lolek, ele era um jovem cheio de vida, apaixonado por esportes, teatro e literatura. Mas a tragédia bateu à sua porta cedo demais. Antes de completar 21 anos, ele já havia perdido toda a sua família. Primeiro a mãe, depois o irmão mais velho e, por fim, o pai, que era seu maior exemplo de disciplina e oração. Karol se viu sozinho no mundo, em uma Polônia agora ocupada pelas botas pesadas da Alemanha nazista. Foi nesse cenário de escuridão absoluta, trabalhando em uma pedreira e em uma fábrica de produtos químicos para evitar a deportação, que a semente de sua vocação germinou. No meio do barulho das máquinas e do perigo constante, ele sentiu que sua vida tinha um propósito maior do que o palco do teatro que tanto amava. Durante a ocupação nazista, Karol Wojtyła viveu uma vida dupla digna de um filme de espionagem. De dia, carregava pedras e lidava com o cansaço físico extremo. À noite, estudava teologia em um seminário clandestino, escondido no palácio do arcebispo de Cracóvia. Ele via seus amigos sendo presos, a cultura polonesa sendo esmagada e a dignidade humana sendo reduzida a cinzas nos campos de concentração próximos. Essa experiência direta com o mal totalitário moldou sua convicção de que o ser humano é sagrado. Quando a guerra terminou, a Polônia não encontrou a liberdade, mas sim uma nova forma de opressão sob o regime comunista. Karol, agora padre e depois bispo, tornou-se uma figura incômoda para o governo. Ele não usava armas, mas sim a inteligência e a cultura. Ele organizava retiros para jovens, esquiava com estudantes e debatia filosofia, sempre defendendo que a verdade não pode ser silenciada por ideologias. A ascensão de Karol dentro da igreja foi meteórica, não por ambição, mas por uma competência brilhante e um carisma natural que cativava até os seus adversários. Em 1978, o improvável aconteceu. Após a morte repentina de João Paulo I, os cardeais reunidos no conclave voltaram seus olhos para além das fronteiras da Itália pela primeira vez em 455 anos. Quando o nome de Karol Wojtyła foi anunciado da varanda da Basílica de São Pedro, o mundo se perguntou quem era aquele polonês de nome difícil. Suas primeiras palavras como Papa definiram todo o seu pontificado. Não tenham medo. Abram as portas para Cristo. Ele não era um burocrata do Vaticano, mas um comunicador nato que sabia que, para levar sua mensagem, precisava ir até as pessoas. João Paulo II transformou o papado em uma missão global sem precedentes. Ele foi o Papa Peregrino, o homem que beijava o solo de cada país que visitava, fosse uma democracia rica ou uma ditadura esquecida. Sua primeira viagem de volta à Polônia, ocupada pelos comunistas, foi o começo do fim da Cortina de Ferro.
Ao falar para milhões de compatriotas que eles tinham uma dignidade que nenhum governo poderia tirar, ele acendeu a chama do movimento Solidariedade. Sem disparar um único tiro, ele abalou as estruturas da União Soviética. Ele entendeu, como poucos líderes na história, que as ideias e a espiritualidade têm o poder de mover montanhas de concreto e arame farpado. Sua influência geopolítica era imensa, mas ele nunca deixou que isso ofuscasse seu papel como pastor. Ao longo de 26 anos, ele enfrentou os desafios da modernidade com uma postura firme e, por vezes, polêmica. Ele defendeu a vida em todas as suas etapas, dialogou com outras religiões de uma forma que nenhum antecessor havia usado e pediu perdão pelos erros históricos da Igreja. Ele era um homem de contrastes fascinantes, um intelectual que escrevia tratados filosóficos densos, mas que também se sentia em casa cantando com milhões de jovens nas Jornadas Mundiais da Juventude. Ele tinha uma conexão especial com as novas gerações, tratando os jovens não como o futuro, mas como o presente vibrante do mundo. Mesmo quando sua saúde começou a declinar visivelmente, ele se recusou a se esconder. Os últimos anos de João Paulo II foram, talvez, o seu sermão mais poderoso. O mundo assistiu, em tempo real, o vigoroso atleta e comunicador ser lentamente consumido pelo mal de Parkinson. Sua voz se tornou um sussurro, seus movimentos ficaram limitados e a dor tornou-se sua companheira constante. No entanto, ele não renunciou. Ele escolheu mostrar que a dignidade humana não depende da produtividade ou da saúde física, mas da força do espírito. Ver o Papa sofrer diante das câmeras, tentando falar e não conseguindo, foi um testemunho de humanidade que tocou até os mais céticos. Ele estava ensinando o mundo a envelhecer e a morrer com esperança. Quando o fim chegou, na noite de 2 de abril de 2005, uma multidão silenciosa e em oração ocupava a Praça de São Pedro, e milhões de pessoas ao redor do globo acompanhavam cada suspiro. O mundo perdia não apenas um líder religioso, mas um gigante moral que ajudou a moldar o século XX e a abrir as portas do 21º. Seu funeral foi um dos maiores encontros de líderes mundiais da história, mas o que realmente impressionou foi o grito que vinha do povo: Santo súbito. O reconhecimento de que aquela vida não tinha sido comum. A trajetória de Karol Wojtyła nos deixa uma reflexão profunda sobre o impacto que uma única vida, movida por convicções inabaláveis, pode ter na história da humanidade. Ele saiu de uma pequena cidade polonesa, atravessou os horrores da guerra e as pressões da política global para se tornar uma voz de consciência para o mundo inteiro. Ele nos ensinou que a liberdade não é apenas a ausência de correntes, mas a coragem de viver pela verdade e pelo amor ao próximo. Hoje, o legado de João Paulo II permanece vivo, não apenas nos livros de história ou nos altares, mas na ideia de que, não importa quão escura seja a noite, nunca devemos ter medo de buscar a luz. Sua vida foi um lembrete constante de que o ser humano é capaz de transcendência e que, mesmo diante do sofrimento e da morte, a esperança é a última palavra que deve ser